O VILG11, ou VLG11, como você preferir, ele estava bem descontado na metade do ano. Vem melhorando a performance dele desde então. Acredito que dificilmente o valor das cotas voltem ali aos patamares de pico de estresse, de inadimplência, tá? Que foi lá em fevereiro. Tem algumas novidades aí positivas e até alguns alertas que eu gostaria de fazer aqui, principalmente sobre o inquilino, tá? E você vai entender o porquê. É importante se atualizar, então já vai deixando aquele joinha maroto, considere se inscrever, caso ainda não faça parte aqui dessa comunidade de acumuladores de patrimônio. E, sem muita enrolação, o 20 Logística, ele é o terceiro maior fundo do segmento em patrimônio. Do começo à metade desse ano, o fundo estava atingindo ali picos de inadimplência e com inquilinos que já estavam sinalizando saída também. Com isso, as distribuições foram diminuindo e, por tudo isso, as cotas foram bem penalizadas, tá? Principalmente em fevereiro e depois em março, tá? Vale lembrar que desde junho o fundo ele vem mantendo aí os dividendos em 70 centavos por cota. Se você é investidor aí do VILG11 e já sabe do problema ali no Caxias Park, no Rio de Janeiro, tá lá na Duque de Caxias, e se não for cotista do fundo, já é bom que se atualiza também. É um ativo que apresenta aí a menor taxa de ocupação, tá? 36%. Vale lembrar que é um ativo aí que tem 3 galpões e muitos módulos, então é um ativo grande. Porém, é o único que nessa questão aí está com problemas. Todos os outros ativos estão acima de 83% da taxa média aí de ocupação, mas a maioria está com 100%. Ao todo são 15 imóveis. Porém, com muitos ativos, levando em consideração os módulos, tá, que os galpões têm, alguns têm mais de um galpão, 12 imóveis são do controle do fundo e 2 com participações majoritárias, acima de 80%. Só o Parque Logístico de Pernambuco, que tem aí uma participação societária aí de 50%, mas como o próprio nome já diz, né, é um parque logístico, inclusive ele está totalmente ocupado. Bom, deixando aí já esclarecido todos os imóveis, a novidade sobre o Caxias Park no Rio é que tem novas locações, tá? Um contrato firmado aí no módulo do Galpão 3 com vencimento para o fim de 2028 e tem aí um contrato para ser firmado no Galpão 2, né? Que já deve sair a concretização disso com o vencimento também no próximo relatório. Tem o reforço da gestão da colaboração com parceiros comerciais na busca aí de mais inquilinos para melhorar essa taxa de ocupação aí que está em 36% até esse exato momento, tá? Tem também uma atualização da nova iluminação de LED aí no BTS Creme, isso é importante para o locatário, deixa mais atraente o imóvel. A maior concentração de segmentos de mercado dos inquilinos é e-commerce, transporte e logística, depois vem alimentos e bebidas, saúde, cosméticos e os diversos outros setores. A maior parte dos imóveis estão em Minas Gerais, que é um estado estratégico para a logística pelas vias de acesso a outros estados do país. Depois vem São Paulo e Espírito Santo, né, com a maior concentração. O restante tem bem menos exposição. A maioria dos contratos são típicos, são aqueles mais flexíveis, né, com 79%, e atípicos 21%. Nessa imagem geográfica, a gente pode ter uma ideia de como estão distribuídos 15 ativos do VILG11. Algo que vale um ponto de atenção, eu diria até de risco, é a concentração de receita do fundo aí na TOC Stock, que é de 15%. Em junho desse ano, por exemplo, tá, ela por pouco não foi decretada aí a falência. Tá? Vale lembrar que a empresa não consta como inadimplente das obrigações. Tá? Ela continua honrando aí os aluguéis normalmente. Tá? Na visão empresarial ela pode sim se recuperar, mas não é um momento fácil para o varejo. E depois que acabar o ciclo econômico de aperto, ainda demora um pouco para o consumo no varejo voltar aos patamares mais confortáveis. E é o único inquilino aí que vale esse ponto aí de atenção. Inclusive, o fundo ele tem aí uma inadimplência líquida, né, de 0,4%. Teve uma queda ainda mais, ou seja, muito baixa, tá? Quase zero aí. Isso é muito positivo. E a taxa média de ocupação está em 87,7%, o que acaba dando uma tranquilizada, tá? Apesar de ter essa alta vacância ali no Caxias Park, no Rio de Janeiro, que tende a dar uma melhorada, como vimos anteriormente, né, com notícias de novas locações, que no próximo relatório já deve demonstrar uma melhora. A média de vencimento contratual do fundo
é de 4 anos e 2 meses até esse exato momento, e 78% dos contratos têm aí vencimento para depois de 2026, 78% é indexado ao IPCA e o restante aí ao IGPM. O VILG11 ele tem uma alavancagem, tá? Só que diante do patrimônio e a capacidade da geração aí de receita de aluguéis é um nível confortável. São 3 CRIs, como a gente pode ver aí na imagem, e o que tem a maior taxa é IPCA mais 7,5%, tá? Não são taxas altas aí de dívida e é um passivo que está por volta ali de 269 milhões, tá? E é uma dívida de longo prazo, então as amortizações também se tornam mais flexíveis, visto que são 2 CRIs aí para vencimento em 2031 e um para 2036. O fundo ele tem aí um patrimônio em imóveis de quase 1,9 bilhões de reais, né? É claro que ele tem um passivo que acaba diminuindo o PL, tá? Mas é algo que vai sendo corrigido aí com a desalavancagem. É um PL aí de um pouco mais de 1,6 bilhões de reais, tá? 75 milhões, inclusive, estão alocados em aplicações financeiras, fundos DI com liquidez imediata e também cotas de outros fundos. Em questão de desconto patrimonial, tendo em vista que ultimamente muitos questionamentos sobre a própria gestora do fundo têm sido levados em consideração na hora da escolha de fundos da Vinci Partners, não só aqui o VILG11, só que o time errado de entrar no segmento corporativo num momento complicado, como foi o caso ali do VINO 11, não significa que a gestão ela é ruim, falando da gestora e não do fundo ali especificamente. É preciso separar bem as coisas, tá? Principalmente porque são 2 fundos diferentes, gestões diferentes, estratégias diferentes, né? Então fica claro que pode ser sim uma oportunidade de desconto, não muito, porque ele está sendo cotado agora, nesse momento, a R$ 105,70 e as cotas têm um valor patrimonial aí de R$ 111,87. Tem a questão da vacância ali, tá? No Caxias, mas tem inquilino entrando, a inadimplência quase zero no fundo. O XPLG, por exemplo, ele está acima do valor patrimonial, o BTLG também, o HGLG também nesse momento, e observando de um contexto mais fundamental, não tem nenhum problema com o fundo em si. Mas tem um imóvel aí que está com vacância elevada e tem a concentração de 15% da receita na Tok Stock, que está com dificuldades financeiras, mas está aí em dia com as obrigações dela aí como inquilina, tá? E por enquanto fica só esse alerta aí. Levando tudo isso em consideração, vale a pena para você continuar aportando ou investir a partir de agora no VILG11? É um desconto interessante, tendo em vista que praticamente é o único fundo descontado aí nesse segmento que tem essa vantagem de ter um patrimônio grande. Deixa aí a sua opinião aí nos comentários, experiência como cotista do fundo, caso você seja. Deixe seu joinha como apoio, considere se inscrever se ainda não for inscrito, aproveitando e clicando aí no sino de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. E claro, tá? Fica aí à vontade para sugerir novos ativos. Na descrição no primeiro comentário vão estar as melhores planilhas de investimentos para o controle do seu patrimônio e também, né, lógico, declaração e pagamento de DARF, uma mostra avaliação do patrimônio em tempo real com a própria bolsa. Ambas te auxiliam aí nas declarações de impostos, uma maneira bem mais simples aí da contabilidade pessoal, inclusive algo bem mais pessoal que colocar dados em aplicativos, caso você não goste. Um grande abraço, espero ter agregado com mais informações em site. Valeu e até a próxima.